Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de direção, né? Onde aqui na nossa mesa a gente tem aqui 3 tipos de caixa de direção. Primeiramente, explicar um pouquinho, qual é a função do sistema de direção. A função do sistema de direção é permitir com que os movimentos rotativos que o motorista ele faz sobre o volante, eles sejam transmitidos até as rodas, permitindo o seu esterçamento. Então, o movimento que você faz girando o volante para um lado, girando o volante para o outro, precisa ser transformado de forma que ele venha a conduzir o veículo. E como é que a condução ela acontece? Direcionando ou esterçando as rodas para um lado ou as rodas para o outro, tá? Então, o veículo ele é esterçado ou ele é direcionado através das 2 rodas da frente, onde pelo movimento relativo do volante, você consegue colocar o carro em direção à esquerda ou em direção à direita, beleza? Como eu antecipei para vocês, o movimento então começa lá no volante, O cara vai girando para um lado, girando para o outro. Aquele movimento, assim que sai do volante, ele prende numa peça chamada de coluna da direção, A coluna da direção e a árvore da direção são peças que se complementam. E aí, através da coluna, encontrando com a árvore e chegando até a caixa, a gente tem quase que o sistema por completo. Então, observe, eu estou aqui com o volante, no fundo do volante a gente tem a coluna da direção e logo após a coluna a gente tem a árvore da direção, que basicamente é um eixo que vai prender aqui onde é o nosso eixo de entrada da nossa caixa de direção, beleza? O sistema de direção, falando um pouco da construção, basicamente podem ser de 2 tipos. O mais comum de todos, que é esse tipo de caixa, essas 2 caixas que vocês estão vendo, que é a caixa do tipo peão e cremalheira, ou um outro tipo de caixa, que é um pouco mais robusto e um pouco mais antigo, que é essa caixa daqui, que é conhecida como caixa setor e sem fim, tá? Para essa caixa aqui de setor e sem fim, depois vou estar colocando um videozinho sobre ela para a gente estar comentando um pouquinho, beleza? Nosso foco hoje vai ser mais na aula de peão e cremalheira. As caixas do tipo de peão e cremalheira apresentam algumas particularidades que são vistas como vantagens no momento que a gente vai desenvolver um automóvel. Por exemplo, concordam comigo que colocar uma caixa desse perfil, você precisa concentrar um espaço maior do que em relação a uma caixa como essa, A caixa de peão e cremalheira, apesar de ela ser mais comprida, ela é uma caixa que ocupa um espaço relativo menor em relação ao que diz respeito ao package. Então você pode ter folgas menores, ou seja, aqui a gente está o último pedaço do motor e aqui a manta corta-fogo, que vai dar acesso ao habitáculo. A gente pode ter um espaço pequeno onde a gente consegue colocar então a nossa caixa de direção. Mas não seria possível, por exemplo, a gente colocar uma caixa do tipo setor e sem fim. Então, a primeira vantagem do sistema de peão e cremalheira é o espaço ocupado. A gente consegue, não em relação ao volume, tá? Mas a distribuição da peça, a gente consegue ter um encaixe um pouco melhor. Outros pontos que pesam a favor desse sistema de peão e cremalheira. A tecnologia automotiva hoje, para utilizar essa caixa como uma caixa top. Qual seria a caixa top? A caixa top é uma caixa elétrica, É muito mais acessível do que transformar uma caixa, Não é nem transformar, tá? Mas é desenvolver uma caixa de setor e sem fim para direções elétricas. Então, a tecnologia existente já consegue trabalhar nesse tipo de perfil aqui de uma forma muito mais segura, beleza? Uma outra vantagem é uma caixa relativamente mais leve do que o nosso peão, do que o nosso setor e sem fim, e não necessita de um cara chamado de braço pitman, que o braço pitman, quando eu vou deixar no vídeo vocês vão ver, é o articulador que transfere o movimento do setor e sem fim em direção às nossas articulações da direção, tá? Pedro, focando agora apenas aqui na nossa caixa peão e cremalheira. Saindo um pouquinho da construção. Quais são os tipos de direção que nós temos? Atualmente nós temos 4 tipos. O primeiro, a direção mecânica, aquela que você, motorista, faz todo o esforço para poder direcionar o veículo para um lado e para o outro.
Basicamente uma direção que já está em desuso, né? O segundo tipo é a direção hidráulica, que é essa caixa daqui que a gente está vendo, tá? Essa é uma caixa que o óleo hidráulico auxilia o motorista a colocar o carro para um lado ou para o outro. O terceiro tipo, que também essa já não se encontra mais no mercado, a caixa eletrohidráulica. Qual é a diferença dela? Ela é uma caixa hidráulica, só que ao invés do acionamento dessa caixa hidráulica ocorrer por parte do motor de combustão, existe um motor elétrico, uma bomba elétrica que faz o acionamento dela, tá? Também já é uma caixa já em desuso. E por último, a caixa referência hoje em dia que os mais variados automóveis estão saindo já de fábrica, e eu falo até de carros de entrada, como o Ford Ka, é a caixa elétrica, que é essa daqui. Então a caixa elétrica é aquela que a gente tem a presença de um motor elétrico, que ele que vai auxiliar o motorista a diminuir o esforço, né, que o cara faz para poder estressar o automóvel. Beleza? Todas essas 4 caixas que eu comentei a vocês, elas poderão usar o tipo peão em cremalheira. Né? E por que ela recebe o nome de peão em cremalheira? Porque na hora que você transfere o movimento para essa haste de entrada, aqui embaixo a gente tem uma engrenagem no formato de pinhão, e aqui a gente tem uma cremalheira, que basicamente seria uma engrenagem numa forma de esteira, pensa assim, né? Fechar uma engrenagem, partir no meio e abrir ela toda, puxar ela e colocar ela aqui. Então quando o peão gira sobre a cremalheira vai para um lado e a cremalheira vai para o outro. Né? Quando ela vai para um lado, ela joga o carro para um lado, e quando ela vai para o outro, ela empurra, né, os braços da direção para o sentido contrário, tá? Então, essa caixa aqui que a gente está vendo, esse corpo aqui, né, é aqui a cremalheira, e esse pedaço é onde fica localizado o pinhão, sendo que por ela ser do tipo hidráulica, percebam que aqui, ó, no corpo do pinhão a gente tem uma válvula dosadora, né, de óleo, em que ela envia óleo sob pressão para essas 2 câmeras que a gente tem aqui, ó, que fazem parte aqui do nosso sistema de cremalheira. No meio dessas 2 câmeras a gente tem um divisor, um vedante, e o que é que a gente faz? Quando eu estou girando o volante para um lado, eu estou enchendo toda essa linha aqui, ó, de óleo. Então o óleo, quando preenche totalmente aqui, ele vai empurrando a cremalheira para o lado, vai empurrando o vedante para o lado de cá. E esse vedante vai tirando o óleo que seria dessa câmara B, e trazendo de volta aqui, ó, para a nossa válvula, né? Que aí da nossa válvula ele iria voltar para o reservatóriozinho do óleo da direção. Quando a gente faz o movimento contrário, é o inverso. Então a gente agora está voltando a acrescentar óleo na câmara B. Quando ela está repleta de óleo, ela vai empurrar o vedante em direção à direita, fazendo com que o excesso de óleo que estava aqui seja retornado através, né, dessa outra nossa tubulação. Então esse movimento do óleo ficar transitando aqui por dentro, entre câmeras, ele auxilia o motorista no momento do esterçamento. É por isso que quando você tem um veículo de direção hidráulica, que o veículo está desligado, você sente muita força para poder deslocar o carro, não é verdade? Por quê? Porque o motor está desligado, ele não aciona a bomba, né, do sistema de direção, consequentemente a bomba não vai pressurizar a linha para poder auxiliar você a movimentar o seu automóvel. Funcionou o carro, ligou a chave, motor de combustão ligado, gira a bomba do óleo da direção, a bomba hidráulica, e ela assim vai então pressurizar esse nosso sistema. Cremalheira para um lado ou cremalheira para o outro, o que é que acontece? Né? Ao final da cremalheira aqui, ó, internamente, dentro das nossas coifas, a gente tem um terminalzinho, um terminal rotular, em que nós temos a presença aqui, ó, do nosso braço da direção. Então o braço da direção é essa peça daqui, ó. Essa peça daqui, ó, ela é o braço da direção, tá? Então a gente tem aqui o braço da direção e essa daqui também o braço da direção, tá certo? Preso ao braço da direção, a gente tem uma outra peça chamada de ponteira da direção. Então essa peça toda aqui que vocês estão vendo meio curva, inclusive com esse terminal rotular, conhecido como pivô, é aqui a ponteira da direção. Ponteira da direção para um lado, ponteira da direção para o outro, tá? Pedro, que é essa peçazinha aqui cinza, essa porcazinha cinza? Essa porca é que faz a regulagem, né, do ângulo de convergência ou divergência, né? É quem alinha o carro, digamos assim.
Então, mais uma vez, quando eu giro o volante para um lado, eu faço com que o movimento do peão seja transmitido à cremalheira, a cremalheira vai para um lado ou vai para o outro, ó. E aí, quando ele vai para um lado ou vai para o outro, o que é que acontece? Na ponta aqui dos nossos pivôs, da nossa ponteira, a gente tem preso a manga de eixo. Então, a manga de eixo gira para um lado ou gira para o outro, fazendo com que o movimento do carro seja sentido esquerda ou seja sentido direita. Beleza? Essa foi a nossa caixa de marcha do tipo hidráulica. Se fosse mecânica, a gente não teria nem essa válvula aqui dentro, nem as tubulações e muito menos, né, o nosso vedante aqui. Além de que também não teríamos, claro, a bomba de óleo da direção, o reservatório de óleo da direção e tudo mais, tá? Essa é a principal diferença. Qual é, Pedro, agora a diferença da hidráulica para a elétrica? Bom, a nossa caixa elétrica, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, percebam que estruturalmente ela é basicamente a mesma caixa, concordam? A gente tem um eixo de entrada, a gente tem um peão localizado aqui dentro, a gente tem uma cremalheira, de novo nós temos coifas, ó, nós temos aqui as árvores, né, ou o braço da direção, e nós temos aqui as ponteiras da direção, tá? Então temos aqui as duas ponteiras da direção. A principal diferença se dá nesse cara daqui, ó. Existe a presença de um motor elétrico, em que esse motor elétrico ele tem uma ligação com a nossa cremalheira, fazendo com que, dependendo do movimento que você faça, esse motor elétrico gire a cremalheira para um lado ou ele gira a cremalheira para o outro, fazendo com que você consiga esterçar o carro sem ter grandes esforços, tá? Essa presença desse motor elétrico, ela pode vir até 3 lugares. No mais comum, que é essa daqui, onde vocês estão vendo, que ela está aqui localizada na caixa de direção. O segundo lugar, ela pode vir lá em cima, né, logo depois do volante. Então, quando o cara está girando logo depois do volante, a gente já tem a presença ali, ainda na coluna da direção ou da árvore, a presença do nosso motor. E a terceira, que é um pouco mais difícil, é o próprio motor fazer parte da caixa de direção. Essa já não é tão comum da gente visualizar, tá? A mais comum é essa daqui, onde a gente tem aqui uma ligação, né? A gente vai ter uma engrenagem aqui e a gente tem uma ligação dessa engrenagem com a cremalheira, fazendo com que na hora que o motor elétrico gire, ele jogue a cremalheira para um lado, joga a cremalheira para o outro. Para esse sistema entrar em funcionamento, são necessários alguns sensores. O primeiro sensor, o de velocidade do carro. Por que velocidade? Observe que quando você está em velocidades baixas, estacionando um carro, saindo com o carro, você gira o volante mais fácil, não é verdade? Isso é algo de segurança. Porque imagine que a mesma facilidade que você tem para girar o volante com o carro em baixas velocidades, você tivesse em altíssimas velocidades, está na paralela, 100 por hora, sem querer dar um toquezinho no volante, o carro já foi todo para a direita. Com certeza diversos acidentes iriam acontecer, né? Então é uma estratégia que a central que gerencia esse sistema usa de, no momento em que você tem altas velocidades, ela dosa a assistência, né, ao esterçamento. Ou seja, o torque que esse motor aqui vai proporcionar, a ajuda que o motor vai proporcionar a você, motorista, se torna menor, fazendo com que a direção fique um pouco mais rígida, tá? Isso apenas como questão de segurança. Quando nós temos baixas velocidades, principalmente em situações de estacionamento e de baliza, né, 100% do torque é aplicado. Então perceba que você consegue até com um dedinho só girar todo o volante para um lado e para o outro, né? Porque o motor agora lhe auxilia 100%. Para poder tomar essa decisão, primeiro o sensor de velocidade aplicado às rodas, né, que pega a informação do ABS. O segundo sensor é necessário ainda aqui, ó, na nossa árvore, um sensor de deslocamento, ou seja, é um sensor ou a laser ou efeito Hall, um sensor de visão ou fotossensor que identifique qual é o sentido de giro que você está dando. Então, através desse sensor da coluna da direção, ele vai identificar se você está girando o carro para um lado ou se você está girando o carro para o outro. Para quê? Para que a central possa alimentar esse cara e, através da alimentação desse cara, colocar a cremalheira para um lado ou para o outro. Que imagine você girando o volante para a direita e aí a central achando que você está querendo jogar para a esquerda e forçando o motor elétrico para a esquerda, né? Então tá você lá tentando ir para a direita e a caixa indo para o outro lado. Isso não pode acontecer, tá? Então esses dois sensores são os sensores principais, né? O sensor de intensidade
ou sentido de giro, que é aplicado na coluna da direção, e outro sensor que é o de velocidade, beleza? Apenas com esses dois sensores já é possível a gente conseguir colocar um sistema de direção elétrica no automóvel. Porém, alguns outros ainda são utilizados por questões de segurança, né? Existe um sensor IAW, YAW, que é colocado na coluna do carro, e basicamente ela mede a inclinação do carro, né? Esse aí para poder auxiliar até na tomada de decisão e alguns outros sistemas de segurança, como controle de estabilidade, né, e controle antiderrapamento. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou pedir a vocês que vocês citem aí quais são as principais vantagens, né, do nosso sistema de direção elétrica aí na nossa atividadezinha de hoje, tá bom? Valeu, galera. Qualquer dúvida, manda um e-mail.